Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E aí, olha o nosso título de hoje, qual é? É errado ter vergonha de dizer que é crente? E aí, o que vocês acham? É errado ter vergonha de dizer que é cristão? Antes, olha só, antes de respondermos essa pergunta, né, antes de abrirmos nossas Bíblias, né, vamos para aquela tradicional história do nosso amigo Arthur, né? Vocês se lembram dele? Claro que se lembram, né? Óbvio. Mas olha só, tem um personagem que a gente vai falar hoje, que a gente falou lá no comecinho das lições do Arthur, que é o Juca. Olha só, o Juca se transformou num menino muito diferente. Deus mudou a vida do Juca. O Juca agora tá até indo na igreja com o Arthur. Olha que mudança que Juca teve. E aí eles se tornaram até grandes amigos. E um dia os dois estavam conversando e Arthur falou pro Juca: Juca, você se lembra do Serginho? E o Juca falou assim: claro, ele é meu amigo. Ele falou assim: pois é. Você sabia que ele tá andando com uma turminha que não é legal? A minha mãe, olha só, a minha mãe ficou sabendo através da mãe dele. A mãe do Serginho, no caso, havia contado para a mãe do Arthur que o Serginho estava andando com uma turminha que não era muito legal e estava inclusive preocupada com ele. E Arthur teve uma ideia, falou então para Juca: Juca, eu acho que a gente deve falar de Jesus pro Serginho. Na hora, o Juca falou assim: ah, não, pro Serginho não. O Juca falou assim, o Arthur falou assim: mas por que pro Serginho não? A gente não pode ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Mas aí o Juca falou assim: não, pro Serginho não, ele vai rir da minha cara. Ah não, pro Serginho não. E aí, eles se despediram ali, o Arthur foi pra casa dele, o Juca foi pra dele, e aí o Juca ficou pensando: puxa, e agora? Porque no fundo ele sabia que era o correto eles falarem de Jesus para o Serginho, mas ele estava com vergonha, não sabia qual seria a reação do Serginho. Aliás, ele já esperava que a reação do Serginho fosse essa, de rir da cara dele, não é mesmo? Juca ficou pensando. Ele sabia que realmente o Arthur tinha razão e que ele deveria falar do amor de Jesus pro Serginho, mas ele não sabia como e também não tinha coragem de falar. Mas olha só, depois a gente vai ver o que ele decidiu. Agora a gente vai ver na palavra de Deus a história de um homem que ele aprendeu que era muito importante falar de Jesus para as pessoas. Vamos ver o que aconteceu com ele? Depois da última refeição, da última ceia de Jesus com os discípulos, eles foram para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, vamos ver o que Jesus disse aos seus discípulos? Abra aí em Marcos, capítulo 14, versículo 27. Vamos ler? Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha só, Jesus estava falando para eles que quando ele fosse ferido, eles iam embora e abandonar, fugir de perto de Jesus e abandoná-lo. Aí Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, disse a ele: Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca vou abandonar o Senhor, mesmo que todos o abandonem. E Jesus disse: isto que eu falo é verdade. Ainda esta noite, antes que o galo cante, olha só, antes que o galo cante, por 3 vezes você dirá que não me conhece. Aí Pedro falou assim: não, Senhor, de forma nenhuma eu direi que não o conheço. E se eu precisar morrer com o Senhor, eu farei. Olha só, e todos os discípulos disseram a mesma coisa. Depois, Jesus foi para o jardim chamado Getsêmani. Pediu para que os discípulos sentassem enquanto ele ia orar. Com ele foram Pedro, Tiago e João. Aí Jesus se afastou um pouquinho deles e foi orar. Passado algum tempo, Jesus voltou e eles estavam dormindo. E aí Jesus disse a eles que não era para eles estarem dormindo, e sim orando, para que não cometessem pecado, não caíssem em tentação. E aí Jesus voltou novamente para orar. Jesus orou, voltou novamente onde estava Pedro, Tiago e João,
E eles estavam o quê? Dormindo novamente. E aí eles não tinham nem o que falar para Jesus. Jesus voltou novamente para orar, pela segunda vez. Jesus orou por mais um tempo. Aí Jesus voltou novamente e os três estavam novamente dormindo. E aí Jesus, vamos ver o que Jesus disse a eles. Vamos ver, abram aí, em Marcos, capítulo 14, versículos 41 e 42. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí, quem se aproximou? Judas e os soldados. E aí Judas mostrou para os soldados quem era Jesus. Jesus foi então preso e os discípulos, o que aconteceu? Como Jesus havia dito. Eles ficaram com muito medo e fugiram. Pedro seguiu Jesus de longe e ficou por ali por perto, fora do pátio. Uma empregada viu Pedro e disse: ei, você é um dos que andavam com Jesus de Nazaré. E Pedro disse: eu? Eu não, nem sei do que você está falando. E saiu. Após um tempo, Pedro estava por ali, no meio daquelas pessoas. Outra empregada viu Pedro, ficou olhando, reconheceu, falou: ei, é você é um daqueles que andavam com Jesus. E ele falou assim: eu não. E aí, pouco tempo depois, todas aquelas pessoas que estavam ali por perto dele reconheceram que Pedro andava com Jesus. E falaram: você é um daqueles que andavam com Jesus. E Pedro, no mesmo instante, vamos abrir nossas Bíblias, olha só, em Mateus 26, 74, vamos ler os versículos 74 e 75 para ver o que Pedro falou para essas pessoas que afirmavam que ele estava com Jesus, andava com Jesus. Abra aí, Mateus 26, vamos ler o versículo 74 e vamos ler o 75 também, ao 74, olha o que Pedro falou. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, na realidade, assim, ele negou a Jesus porque ele estava com medo. Ele estava com medo da reação das pessoas, se ele também seria preso juntamente com Jesus. Então ele teve medo de falar que realmente andava com Jesus. Mas ele se arrependeu profundamente do que ele fez. Pedro ficou muito triste, reconheceu seu pecado e arrependeu-se. E Deus mudou o coração de Pedro e transformou ele num grande pregador do Evangelho. Pedro tinha muita alegria em falar do amor de Jesus a muitas pessoas. Agora, voltando para o nosso amiguinho Juca, o que será que ele decidiu? Ele realmente estava assim numa situação difícil para ele, né? Porque ele tinha um problema assim, ele achava que era muito difícil falar de Jesus justamente para o Serginho. Então ele orou a Deus sobre aquele problema que ele estava passando, como ele poderia falar de Jesus para o Serginho. E sabe o que aconteceu? No outro dia, quando ele estava indo para a escola, quem que ele encontra? O Serginho. Olha como Deus prepara tudo. Ele encontrou o Serginho indo para a escola. E aí ele se encheu de coragem, que na realidade é Deus que colocou coragem dentro dele, né? Fortaleceu ele. E aí ele fez o quê? Falou de Jesus para o Serginho. Falou que Jesus havia mudado a vida dele, que ele cria em Jesus como seu Salvador e que Serginho também deveria fazer o mesmo. E o que Serginho fez? Serginho começou a rir da cara do Juca. Começou a levar como piada. Ai, para com isso, Serginho. Juca, para com isso. E aí, Juca não se importou não. Quando chegou na escola, além de Serginho ter rido de Juca, sabe o que ele fez? Ele contou para os outros amigos o que o Juca estava falando para ele sobre Jesus. E aí todos os amigos também começaram a rir do Juca. Mas Juca não se importou.
porque ele sabia que ele havia feito a coisa certa. Ele sabia o que ele havia feito agradava a Deus. E ele não se importou com isso, porque ele sabia que ele havia falado do amor de Jesus para o Serginho, que estava precisando naquele momento. E você? Já teve vergonha de falar que é cristão? Ou já teve vergonha de dizer que ama Jesus? Olha, caso você tenha esse tipo de vergonha de falar que ama Jesus ou de falar de Jesus para as pessoas, peça coragem a Deus. Pode ter certeza que Ele dá. Ele nos capacita, Ele nos encoraja, Ele nos motiva. É Deus que faz tudo isso por nós. Basta a gente pedir. Deixa Deus usar a sua vida onde você estiver. Você já imaginou? Aqui a gente tem total liberdade de falar de Jesus às pessoas, de pregar o Evangelho de Jesus às pessoas, de falar do amor de Jesus às pessoas. Então, você já imaginou esses lugares, esses países onde há perseguição, onde muitos missionários, por amor a Jesus, levam a palavra de Deus até eles, sofrem perseguições, passam frio, às vezes lugares distantes, né? Longe de casa, longe da família, longe dos amigos, né? Lugares frios, passam frio, passam fome, mas por amor a Jesus, porque eles querem que todos conheçam a Jesus. Você já pensou? Às vezes a gente tem a oportunidade tão próximo da gente de falar do amor de Jesus às pessoas, a um coleguinha, a um vizinho, e às vezes a gente perde essa oportunidade. Então, vamos pedir coragem a Deus, que Deus nos encha de coragem, nos encha de motivação, de ânimo, que tenhamos entusiasmo de falar de Jesus às pessoas, que todos possam conhecer quão maravilhoso é o amor de Jesus em nossas vidas, não é? Ele preenche todo o vazio que há em nós e que todos possam conhecer esse amor. E não se esqueça, além de falar do amor de Jesus às pessoas, é importante também que a gente testemunhe Jesus através da nossa vida, da nossa maneira de agir. Não se esqueça disso. Um beijo, viu? Ah, vamos orar, né? Feche os seus olhos. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor é bondoso, é amoroso e é misericordioso, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encoraja, Senhor, a falar do amor de Jesus às pessoas, nos capacita, Senhor. A obra é do Senhor, Pai. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, Senhor, que possamos ser diferentes, ó Deus, que possamos, ó Pai, mostrar Jesus às pessoas através das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, capacita-nos dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida de santidade e que agrade ao Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande. Que Deus abençoe cada um de vocês.